Olá, meus caros, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aqui agora. Seja muito bem-vindo ao canal No Exílio News, né? Estamos com uma marca expressiva agora no nosso canal e para você que está buscando uma informação relevante e interessante sobre os últimos fatos, seja muito bem-vindo, inclusive você que se inscreveu recentemente, né, no canal. Ao longo do tempo, eu creio que vocês entenderão bem a dinâmica aqui do nosso canal e com certeza gostará das informações trazidas aqui e terá um bom conforto intelectual também. Bom, estou acompanhando com certo temor, né, toda o que envolve esse encontro, né, histórico entre Donald Trump, representando os Estados Unidos, e o ditador comunista Kim Jong-un. Né? O encontro está sendo na cidade de Singapura, uma cidade neutra ali entre os dois países, né? Singapura também sofre, né, com seus conflitos internos até hoje com a China querendo dominá-la. Singapura tem a sua independência, a sua autonomia, porém sofre constantes represárias do governo comunista chinês. Bom, acompanhando na televisão todas as perspectivas, tudo que estão dizendo sobre esta reunião, algumas coisas importantes pautadas, mas muita bobagem. Né? Este é um encontro extremamente importante para o desenrolar daquela região do Pacífico, né? Que de Pacífico não tem nada, né? Ali borbulha um caos e um medo, né, gigantesco por estar ali situado países como Rússia, né? Você tem o Japão, que é uma potência também nuclear. Você tem também as duas Coreias, Coreia do Norte e do Sul, que desenrola esse conflito desde a década de 50, né? Nunca foi feito um acordo de paz entre os dois, só há somente, né, um cessar de fogo ali entre os dois, né? Você tem a própria China e você vai ter países menores que também têm a sua relevância e tentam a todo momento não ter um choque, né, com as potências locais, caso da própria Singapura, Filipinas, né, países ali da região da Indonésia e por aí vai. Bom, este encontro está sendo tratado pela imprensa, né, de maneira bem dúbia, né, sem saber de fato o que poderá acontecer. É claro que nós não temos ainda a impressão certa de tudo que pode acontecer com essa reunião. As coisas aconteceram de maneira muito estranha, né? A reunião foi marcada em cima da hora, pois Donald Trump, na semana passada, havia, quase no começo do mês, né, havia cancelado o encontro, né, pela postura da Coreia do Norte. A Coreia do Norte emitiu um ofício lá, uma nota oficial do país, né, dizendo que gostaria sim de tratar melhor sobre esses assuntos com os Estados Unidos. E foi feito então este encontro hoje, na data de hoje, né, lá no país, lá por volta das 10 horas da manhã, e os dois ainda estão em reunião conversando sobre os problemas daquela região e os conflitos. Muito se diz para a imprensa, né, principalmente Globo News, se você for pegar agora e assistir, estão falando que é uma vitória de Kim Jong-un. Olha só, assim, extremamente perigoso, né, essa linha que a Globo tenta seguir. É muito preocupante, porque parece que para eles é interessante de que Kim Jong-un vence essa queda de braço, somente pela ideologia que todos ali na Globo News seguem, né? Isso é bem escancarado, bem nítido. Anotei até o nome aqui de um dos bobalhões chamado Demétrio. É da mesma estirpe de Guga Chakra, né? Talvez até pior. E fala cada asneiras, cada análise, sabe? Que não justifica os altos salários que a Globo paga para uns funcionários porcarias como esse. É, assim, deprimente de fato assistir televisão. É constatar o buraco que nós estamos, sabe? Nós não temos cientistas políticos capazes de entender a real situação, os verdadeiros problemas e pior, se desvencilhar das suas ideologias, das suas ideias, né? Para trazer a verdade para você que está ansioso por notícias verdadeiras. É por isso que cada vez mais canais aqui como o meu, canais, por exemplo, como Nando Moura, canais de notícias como Joyce, né, e por aí vai, estão crescendo dentro da internet, e a internet, o próprio serviço, o YouTube,
as outras plataformas, principalmente como o Facebook, tentam a todo momento minar esse nosso alcance, porque sabe que a verdade é muito forte e está destruindo, né, essa espiral do silêncio em que a grande, na verdade, a fake news, né, que eles chamam de grande mídia, com muitas aspas, né, nos coloca a todo momento, sabe? O círculo intelectual, o círculo de informação fica somente entre eles, não pode sair dali. Qualquer coisa que saia daquilo, como está sendo tratado agora, como fake news, né? Engraçado que esse termo surgiu pelo próprio cunho do Donald Trump, né, direcionando a um repórter da CNN que durante as prévias, né, durante os debates, estava difamando de maneira, com a própria acepção da palavra, difamação, sem causando uma injúria, na verdade, sem provas para falar toda aquela asneira que estava sendo dita, né, e tentando a todo momento prejudicar a campanha porque gostaria de ver Hillary Clinton, né, eleita. Não se engane, tá? Essa questão ideológica ela é muito forte também nos Estados Unidos. Tudo isso que a gente observa aqui no meio jornalístico no Brasil acontece com muita força nos Estados Unidos. Então, essa queda de braço que ainda continua entre Donald Trump e Kim Jong-un, ela vai se desenrolar por muito tempo, mesmo que porventura, no melhor dos cenários, né, Kim Jong-un desista do seu armamento nuclear, o que eu acho extremamente difícil de acontecer. Primeiro, é extremamente difícil um país conseguir atingir a tecnologia nuclear. A Coreia do Norte conseguiu isso recentemente. Ela não vai abandonar todo o esforço, todo o sacrifício que ela teve, né? Todo o embargo que ela teve que passar, que na verdade esse embargo a todo momento é quebrado, com a China e a Rússia subsidiando, né, e fornecendo matéria-prima e sustentando cada vez mais aquele governo genocida. Então, eu não acredito que Kim Jong-un vá se abdicar de fato dessa nova tecnologia, desse novo poder para continuar e perpetuar o seu poder, né? Agora, há também uma estratégia política muito grande e seria ainda mais maquiavélico, vamos dizer assim, de Maquiavel, os russos, os chineses e os norte-coreanos entendem muito bem, de abrir a política dentro da Coreia do Norte, né? Exatamente nos métodos da social-democracia e implementar, né, um tipo de sistema dentro da política. A questão é, eu não acho isso viável porque a social-democracia ela é na verdade um estágio para atingir o autoritarismo, o que a Coreia do Norte já vive. Então eu acho que essa possibilidade ela pode ser descartada de abertura política, não faria muito sentido, né? Seria extremamente estranho Kim Jong-un abrir politicamente a Coreia do Norte. É claro que essas aberturas econômicas, até mesmo dentro dos regimes comunistas, elas sempre acontecem, né? Existe um livro chamado Desinformação, do tenente-general Yon Mihai Pacepa, que trata muito bem disso, e lá vocês podem conseguir toda a informação, não precisa acreditar em tudo que eu estou falando. Então há essa possibilidade que eu descarto, e há a possibilidade então das entregas das armas nucleares, que eu acho extremamente difícil, né, por várias circunstâncias. Ouvi até também a notícia de que levaria em torno de, segundo dados da própria Casa Branca, em torno de 15 anos para fazer de fato uma desnuclearização da Coreia do Norte, né? Desarmar mesmo de maneira nuclear, levar todo o armamento para os Estados Unidos, fazer o desmantelamento e desativar de fato, né? Inutilizar todo o trâmite. Assim, isso geraria um transtorno, um caos muito grande. Você atravessar com armamento nuclear no meio do mar, né? Atravessando territórios oceânicos, né? Teria que ter um acordo também com outras soberanias. É assim, extremamente complicado e não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia. Então, de primeiro momento, essa conversa é sim importante, mas não repercutirá, não trará muito efeitos práticos de momento. É claro que, vamos ressaltar, é extremamente importante esta reunião. Por último, para o vídeo não ficar muito longo, voltando no que eu disse em relação aos jornalistas, é engraçado demais como eles se comportam, né? A preocupação deles é a coisa mais baixa que você vai encontrar, né, dentro do interior de um ser humano. Por exemplo, ali entre os debatedores, sei lá como pode chamar eles,
que eles não, de debate de verdade não há nenhum, eles concordam sempre um com o outro, eu concordo com ele, e aí começa a falar a sua opinião. Uma das frases que eu anotei aqui, a preocupação dos caras, Kim Jong-un comporta-se bem, né? Mesmo ali num governo fechado, num governo comunista, sem imprensa livre, você nota como Kim Jong-un se comporta bem diante dos jornalistas, diante dos fotógrafos, até sorri. Olha que interessante, cara. E mais do que isso também, né? O correspondente que, se não me engano, está no Japão, Kovarik, falando que Donald Trump é o dono do show. Mas que show? Que show? Isso é um encontro diplomático extremamente importante, ô seu imbecil. Que diabos de show que você está falando? E aí, olha a análise profunda dos outros. Ah, o âncora da Globo News agora elogiando, né, a pessoa que está fazendo as análises políticas, um grande cientista político, que se preocupou com a altura de Donald Trump, que tem lá, sei lá, em torno de 1,90 e 88, e Kim Jong-un, que é quase da altura do Donald Trump, deve ter, sei lá, em torno de 1,80 m, né, 1,78 m, que para os padrões até norte-coreanos e até brasileiros, ele não é tão baixo assim, e que as acusações de Donald Trump de chamar ele de nanico nuclear era injúria. Olha só isso, cara. Olha o nível. Ai, meu Deus do céu. E aí pasmem só, um outro analista político estava simplesmente analisando o penteado dos dois. É assim, me desculpe a palavra errada, mas é de cair o cu da bunda. É impressionante o nível do jornalismo brasileiro, né? Eles ganham salários astronômicos, né? Para falar as coisas mais estúpidas que a gente pode imaginar, sabe? Tudo bem, a gente entende, o nível cultural brasileiro está péssimo, a inteligência do brasileiro decai a cada ano, isso fica constatado nesses dados internacionais sobre o QI, sobre a inteligência, sobre o número de ingressantes nas faculdades, nas universidades, mas assim, cada dia mais a gente se surpreende no Brasil, não tem como. É uma besteira atrás da outra que não acaba mais. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou, curta, comente aqui as suas impressões também, deixe cenário político, tudo que você acha que pode desenrolar. Quem sabe eu trago até em um outro vídeo, né? Compartilhe com seus amigos e familiares, aquelas pessoas próximas que você de fato gosta, que sabem que verão as notícias aqui do canal. E fique sempre atento também nas nossas fanpages. Tem o nosso e-mail no Exílio News, que você pode escrever para a nossa redação. Um bom dia para todos vocês, um forte abraço e fiquem com Deus.